fazer sofrer. Tu sempre me deu tudo e mesmo assim fui me envolver. Saudade da senhora, saudade da minha filha, saudade da minha... Bom dia a todos, meu nome é Guilherme e hoje, juntamente com meus amigos Arthur, Rian, Maciel e Iago, a gente vai apresentar o trabalho de português sobre lições da natureza. Vamos explicar tudo o que a gente entendeu, tudo que a gente pesquisou e juntamos tudo e agora a gente vai explicar da melhor forma para vocês, que a gente conseguiu compreender. E também da nossa percepção também, porque a nossa percepção é muito importante também, porque só pegar do Google não importa. A gente tem que explicar o nosso lado também que a gente entendeu depois de pesquisar, claro, porque sem ter uma base não é possível. A natureza, o que ela nos ensina? Ela nos ensina que ela é tão boa que a gente não pede nada em troca. Por exemplo, se ela nos der uma semente de milho e a gente plantar, vai nascer um pé de milho. E com 3 espigas de milho, vamos dizer que dá 500 a 1000 sementes de milho. Você já viu que com uma semente de milho, o tanto de abundância que a gente já reteve. E a gente devia fazer isso com o próximo. Plantar sementes no outro. E que sementes são essas? São as sementes do amor, de ajudar o próximo, de repensar os nossos atos e se importar mais com o próximo, sim. Porque o próximo vale a pena. Às vezes ele não pode estar valendo agora, mas às vezes no futuro ele está fazendo algo grandioso para a sociedade. Então vamos lá, a natureza ensina a gente a botar um pouquinho a mão na consciência, pessoal. Vamos se ajudar um pouquinho mais, vamos ter um pouquinho mais de amor ao próximo, igual a natureza tem com a gente. E principalmente que a gente ainda fica estragando ela. Vamos botar a mão na consciência. Bom dia, nono ano. Eu sou Maciel e hoje vou falar sobre o que podemos fazer para ter uma natureza sustentável. Como todos os seres vivos, a gente consome para viver. Alguns consomem menos e outros bem mais. Porém, quanto mais a gente compra, mais a gente joga fora. E nessa, desperdiçamos muita matéria-prima, água e energia. Nós vivemos num planeta que possui todos os recursos necessários para viver. Mas o problema é que a população não para de crescer. E isso sobra então para o meio ambiente. A gente gasta hoje muito mais que a Terra tem para oferecer. E desse jeito, em aproximadamente 50 anos, a gente vai precisar de outro planeta. Se quanto mais a gente consome, maior fica o desequilíbrio, significa que está na hora de mudar. Mudar nas atitudes do dia a dia, como por exemplo gerar menos lixo, economizar mais energia, consumir produtos e serviços que agridem menos o meio ambiente, escolher empresas que valorizam seus funcionários, que se preocupam com as comunidades da região. Essas atitudes, somadas e multiplicadas, podem mudar a nossa vida e as dos seres vivos que ainda virão. Isso é buscar a sustentabilidade, e esse é o nosso papel. Chuva. A água é necessária para limpar a negatividade do mundo e nos permitir um momento de clareza. É por meio do banho e da imersão em água que limpamos nossos corpos da energia negativa estagnada e nos reabastecemos de energias positivas. Banhe-se com a intenção de limpar não apenas seu corpo, mas também seu espírito e mente. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Eu sou Iago, aluno do nono ano, número 25, e eu vou falar agora sobre a poderosa lição dos pássaros e também eu vou falar sobre o, a destruição causada pelo homem, a destruição da natureza causada pelo homem. A poderosa lição dos pássaros. Eu tenho a total certeza que você nunca, de que você é aluno do nono ano, nunca viu um pássaro voando com um ninho nas costas. Porque isso não acontece porque o passarinho não aguenta o peso. É verdade, é até um pouco estúpido. Até mesmo a ideia de um passarinho tentar colocar o ninho nas costas, porque simplesmente não precisa disso. O ninho, para o pássaro, só é o ninho enquanto tem ovinhos dentro que, que precisam e dependem dele. Na ausência dos ovos, e o ninho não é ninho. É apenas um amontoado de gravetos, pedaços de folhas e o que mais o pássaro usou para construí-los. Né? Da mesma forma, uma casa apenas é um lar. Se houvesse habitantes morando ali, o ninho só adquire o significado do ninho enquanto o pássaro precisa dele. Então, tipo, isso é uma mensagem refletiva. Que o ninho é a natureza e os pássaros somos nós, humanos.
Porque a gente só faz com. Só não tá nem aí pra natureza, não tá nem aí pro planeta. Só que quando a gente estiver lá na merda, precisando do planeta, aí a gente vai dar conta de quão importante a gente precisa disso. Bom, professor, agora eu vou falar um pouquinho sobre a destruição da natureza ao longo do tempo, que foi causada pelo homem. Bom, antigamente a natureza ela tinha respeito, ela era respeitada pelo homem. O homem tratava a natureza de igual para igual. Ele não fazia todas essas besteiras que a gente faz hoje. Antigamente, tipo, ao evoluirmos, parece que a gente tá, tipo, se desfazendo da natureza. Parece que em vez de evoluirmos, estamos regredindo. E isso é péssimo, porque eu acho que a gente depende da natureza para viver, né? Por causa do aquecimento global, o oxigênio, tudo, a gente depende. E o ser humano não tá nem aí, só quer desmatar. Quanto mais lucro no seu bolso, melhor. E eu acho isso muito errado. O tanto de. E eu não tô falando só de desmatamento, eu tô falando de poluição também. O tanto de poluição causada, o tanto de maus que a gente está fazendo para a natureza, né? Eu acho que tipo isso é muito errado, porque a natureza, querendo ou não, está aqui antes da gente, né? Ela veio aqui antes da gente. A gente está tomando ela como se ela fosse algo nosso, como se a gente tivesse comprado a natureza. E não, é totalmente errado isso. E a poluição, o desmatamento, tudo, ela faz um mal pra gente também. 3 milhões de pessoas ao ano morrem por causa de poluição. E aí as pessoas sabem que está fazendo mal pra gente, mas elas não querem mudar. Elas acham que aquilo que elas estão fazendo é certo. Elas não enxergam o que está na sua frente. E tipo, isso é horrível, porque a gente pensa tanta, tanto tempo de evolução, para no final ter uma pergunta: será que a gente evoluiu mesmo? Será que a gente não regrediu? Então, essa é a pergunta que fica na cabeça. Uma das coisas que eu mais odeio são as poluições em rios, lagos e mares. Porque a gente é uma bosta, porque a gente necessita daquilo para o nosso dia a dia. A gente necessita da água para a gente viver. Sem água a gente não vive. Então, tipo, você para pra pensar, tá vendo uma notícia que a cada um copo de água que você bebe, são usados dois para lavar ele. São usados dois, tipo, estão usando dois copos para limpar essa água da poluição. Então, tipo, a cada um copo que você tá bebendo, dois são usados para limpar. Aí você olha, tanto de gente no mundo morrendo sem água. É causado, tem. As pessoas estão morrendo por falta d'água. As pessoas que estão morrendo por falta d'água são 1,7 bilhões de pessoas no planeta. E as pessoas, elas não fazem nada para mudar isso. Ela está vendo aquilo acontecendo, mas não estão nem aí. Ela está vendo que aquilo está prejudicando ela e as pessoas ao redor e não está nem aí. Ela não faz um nada para ajudar. Tipo, pode ser o mínimo já ajuda. Uma reciclagem ajuda. Aí as pessoas viram e falam: ah, mas se eu fizer sozinho, o que vai adiantar? Realmente não vai adiantar, mas você vai estar influenciando outras pessoas a serem iguais a você. Você vai estar influenciando outras pessoas a fazerem o mesmo, a fazerem o bem para o próprio. Não é nem para outras pessoas, é para si mesmo, para o próprio planeta. Bom dia, professora. Aqui é o Rian, do nono ano. Hoje eu vou falar o que as montanhas nos ensinam e o que a natureza nos ensina. As montanhas, elas nos ensinam que nós temos sempre que ser firme, equilibrado e majestoso naquilo que nós faz. Como uma montanha sempre não está firme naquilo que ela faz. Então, independente daquelas situações ruins que você tem em sua vida, aquelas situações externas que a vida te trará, você sempre que permanecer forte. Como uma montanha sempre não enfrenta muitos desafios, como avalanches, tempestades, mas ela sempre continua firme e forte ali. E também o seu sistema de orientação emocional também deve ser forte, como uma de uma montanha. Bom, professor, agora como eu falei das montanhas, eu vou falar o que a natureza nos ensina. A natureza nos ensina que a vida tem estações, como as estações da vida, que você é uma criança, depois fica um adulto e depois já fica idoso. Já as estações da natureza é as estações das árvores, como uma folha verde, que não resiste em ficar vermelha quando o outono chega.
E também quando chega o inverno, as árvores também não resistem que as folhas caiam. Que quando chega o inverno as folhas sempre estão caindo, elas não conseguem fazer com que isso pare. E uma outra coisa que a natureza também ensina é que a vida também nos ensina a ser como uma estrela. Que mesmo em uma escuridão você consegue brilhar e se destacar. Você tem que ser uma estrela radiante na escuridão. Tipo, mesmo naquele momento ruim, naquele dia ruim, você tem que brilhar. Você não pode parar de seguir sua vida só porque aquele dia tá ruim, só porque aquele dia não tá indo bem pra você, só porque aquele dia tá te fazendo mal. Mas continua sendo a mesma pessoa que você é, mesmo numa situação difícil. Continua sendo a pessoa que você é, brilha e se destaca. Agora, o último ensinamento da natureza que eu vou falar é o ensinamento do clima, o que o clima nos ensina. O clima nos mostra que nada é certo na vida e temos que se preparar para tudo. Como às vezes você está esperando um dia ensolarado, mas cai uma chuva. É a mesma coisa na vida, você quer alguma coisa, mas não consegue. Mas não precisa ficar mal-humorado, pois você tem que saber que nem tudo é certo na vida. Então, o clima ele nos ensina que você tem que estar preparado para tudo nessa vida, porque às vezes nem tudo que você pensa vai dar certo. Então você tem que pensar já numa outra coisa, porque nem tudo aquilo que você vai pensar vai dar certo. É isso que o clima nos ensina, que você tem que estar preparado para tudo. Bom, por agora eu vou explicar sobre a magnífica lição das árvores. Tipo assim, essa lição da árvore, ela deve ser tipo melhor compreendida pelas pessoas que moram nas áreas tropicais do globo terrestre e dos locais temperados do globo terrestre também. Porque a natureza ela sofre ao longo das estações do ano. Porque, em maior ou menor grau, todas as árvores se recolhem no outono e que parecem morrer no inverno. E é exatamente por causa desta morte que é capaz de renascer na primavera, para que o próximo verão seja absolutamente radiante. Mais uma noite sem dormir, vou lá